virtudes teologais: posse e perda. O objetivo desse vídeo é referir as virtudes teologais à estrutura cognitiva e psicológica do homem, de modo que por aí a gente consiga ter uma compreensão do estado de coisas que estamos vivendo e, eventualmente, uma noção das doenças que vão surgindo por causa do afastamento das pessoas. Afastamento próprio, autoafastamento, vamos dizer assim, da pessoa própria, dessas virtudes, das virtudes da fé, esperança e caridade. O que seria o fim do raciocínio, mas eu vou apresentar agora, para ver a importância das reflexões a respeito desse assunto. Há um esforço que agora é visível, não começou agora, mas agora já está chegando meio assim, num ponto tal em que, tipo assim, está tudo dominado, como se os governantes, né? Não no Brasil apenas, mas do mundo, né? Quem realmente manda no mundo, quem é realmente dono da grana no mundo, né? São os donos das grandes fundações, das grandes empresas de tecnologia. Eles já estão num período, me parece, assim, eufórico, de como que diz, está tudo dominado. Então já não escondem mais o que fazem, o que vem sendo preparado ao longo de várias décadas. Mas eles vêm atacando a fé. Eles vêm atacando a esperança. E eles vêm atacando a caridade. E ao fazerem isso, os homens vão se mostrando cada vez mais fragilizados, cada vez mais propensos a subscrever o mal e o erro e a se afastar da verdade e ofender a Deus e, em consequência, odiar o próximo. Para que essas palavras elas não pareçam simplesmente palavras julgadas ao vento, vou expor a minha reflexão a respeito das virtudes teologais, a sua posse, o que provoca a sua posse e manutenção, e a sua perda. Quais são as consequências da perda dos dons da virtude teologais? Em primeiro lugar, então, esse vídeo, ele terá 3 partes. Em primeiro lugar, o esclarecimento do que seja a virtude teologal. Então, esclarecido o que é a virtude teologal, quais as consequências da sua posse e manutenção. Essa posse, então, é a segunda parte. E a terceira parte é a perda, onde eu esclareço os fundamentos dessas afirmações que eu fiz no princípio. Que os estados modernos estão atacando o homem nesses fundamentos, principalmente nesses fundamentos. Vamos lá. Quanto às virtudes, existe de 2 tipos. As virtudes cardeais, que são a prudência, a temperança, a justiça e a fortaleza, e as virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. Essas virtudes, elas estão no homem, ou podem estar no homem, de modo diferente. O que estabelece o modo como isso está no homem? É assim, o homem é uma criatura composta, é uma criatura composta de corpo e alma, de sentidos e intelecto. Né? O homem, porque ele é uma criatura que se assemelha ao animal, por isso ele é dito animal,
ele vive no tempo, ele tem uma infância, tem uma maturidade e uma senectude, ou seja, ele nasce criança, se torna adulto, se torna idoso, adoece e morre. Então ele tem essa curva de desenvolvimento. Então por isso que ele é dito que é uma criatura cronotópica. Crono, porque a vida dele transcorre no tempo. E tópicos, lugar, ou seja, ele é uma criatura que ocupa espaço. A pessoa nasceu num lugar e não noutro, certo? Ela nasce num lugar e não no outro. Ela está num lugar e não está no outro. Então ela é uma criatura que vive no espaço, no tempo e no espaço. Então, por essa parte animal, ou seja, a parte que está relacionada com o corpo e, portanto, aos sentidos, né? Todos os sentidos externos e internos, né? A visão, o olfato, a audição, o gosto, o tato, são sentidos externos. Os sentidos internos são a memória, a imaginação, a estimativa, né? E existem alguns sentidos, né, que não estão relacionados, vamos dizer assim, ligados ao corpo, né, que é o caso do pensamento, né, o intelecto, ele não depende estritamente do corpo para operarem. Eles dependem do corpo para serem subsidiados de informação. Por isso que é dito que não existe nada que esteja no intelecto que antes não tenha estado nos sentidos. A dimensão temporal em que eu vivo, ela tem uma diferença quanto à percepção por mim e a percepção por qualquer um outro que não seja eu. Então, suponha que eu encontre algum conhecido de infância. Eu falo, sim, eu lembro de você sim, a gente jogava bola juntos. Se prossigo mais no tempo, outras pessoas que eu conheço me conheceram porque eu era músico, pianista, organista. Se as pessoas me conhecem, posteriormente, falam, te conheço, que é psicólogo, eu te ajudei ou eu te atrapalhei, seja o caso. Ou seja, cada pessoa que me conhece tem uma memória do que eu era quando ela me conhecia, quando nós nos convivíamos. Nenhuma delas é capaz de me ver como uma unidade. Somente eu. Eu, desde aquele que gostava de jogar bola, desde aquele que era pianista, desde aquele que é psicólogo e assim por diante, eu me vejo como uma unidade. Eu não me vejo como Joéis distintos, como Joéis distintos um do outro. As pessoas sim me veem. Quem me conhecia no passado pode não me reconhecer hoje. Quem me conhece hoje não me reconheceria pelas fotos minhas do passado. E assim por diante. Ou seja, a unidade está em mim. Do mesmo modo é assim com as virtudes teologais. As virtudes teologais, perguntar, o que são elas? Se as virtudes cardeais, elas são transmitidas de homem a homem, pela comunicação, pelo dom da fala, pela capacidade de transmitir informações, seja verbalizando-as, seja escrevendo-as, essa comunicação das virtudes cardeais, ela é assimilada pela educação, pela transmissão de conhecimento de um para outro. Então, a gente pode dizer que as virtudes cardeais são assimiladas pelo homem naquilo que na natureza humana é referido pelo termo animal. Que o animal fala, ele escuta, ele vê, ele olfateia, ele tateia. Já as virtudes teologais, não. Elas são infusas, ou seja, são a ação direta de Deus na alma do homem. Esta comunicação por infusão é dita ser a comunicação dos anjos entre si. Os anjos de maior hierarquia comunicam aos de hierarquia inferior a deles por infusão. Ou seja, eles querem que um outro tal tenha o conhecimento de algo, certo? Então, infunde no outro. Então, aquilo nasce prontinho dentro do outro. Do mesmo modo que a comunicação de Deus ao anjo é por infusão.
Uma hora não tem aquele conhecimento e uma hora tem este conhecimento. É pronto, é instantâneo. As virtudes teologais, elas estão no homem por modo de infusão. É uma ação da graça. Não pensa que é simples a pessoa ter fé, em consequência, esperança e caridade. Não, isso não é simples, não. Não é simples. Para quem é católico, aceitar que Jesus é Deus, tranquilo. Isso aí é tranquilo. Por quê? Jesus falava coisas sublimes, falava, mas existe outro criador de seitas que também falaram coisas sublimes muito bonitas. Pessoas, outros criadores de seitas que alteraram a cultura, criaram Estado, criaram até o que a gente pode chamar de civilização. Criaram. Bonito. Então a beleza do discurso pode falar, não, por isso eu não preciso aceitar que Jesus é Deus. É claro que não. Mas nenhum desses criadores de civilização manifestaram o poder sobre a natureza. Fazer aquilo que nenhuma criatura pode fazer. Ou seja, você tem Deus e tudo que foi criado, ou seja, as criaturas. Existe a atribuição exclusiva de Deus fazer. Por exemplo, ressuscitar quem morreu, dar vista aos cegos, sem troca de órgãos. Alguém pode falar, não, mas hoje a tecnologia desenvolveu que coloca, não sei, uns nano alguma coisa lá no indivíduo, faz isso, pá, e coisa toda, ele passa sem chegar assim, mas você está colocando outro órgão no indivíduo. A questão é ver o órgão que pifou, não funciona mais, ele voltar ao funcionamento. Além disso, ver o órgão que nunca funcionou e de repente está funcionando. Isso só Deus pode fazer. Isso só Deus pode fazer. Assim como também falar daquilo que é interno em Deus. Esse tipo de conhecimento, que a gente chama de conhecimento intuitivo, ele só pode existir por uma semelhança entre o que conhece, ou seja, o que intui e o intuído. Então eu intuo a presença e a realidade de um objeto, porque o objeto é connatural comigo, eu posso vê-lo, e a presença dele impacta meu órgão da vista. Então ele é connatural comigo, o conhecimento intuitivo sempre se dá entre criaturas connaturais, nunca criaturas diversas. Nunca criaturas diversas. Mesmo entre os homens, isso daí já é problemático, eu não tenho como intuir qual é a decisão que a pessoa vai tomar em tal circunstância. Isso eu não tenho como saber. Só a pessoa sabe, às vezes nem ela sabe, e Deus com certeza sabe. Então, quando Jesus, diz que a relação de Deus com o homem é personalizada, tão personalizada, que ao ensinar o homem a orar, ele fala, chama Abá, Abá. No Pai Nosso está no céu. Esse Pai Nosso é uma tradução do termo Abá. O que é Abá? Abá era um termo usado por umas crianças de 4 anos, mais ou menos, de idade, para o pai na época em que Jesus vivia naquela região. Por isso chamava Abá, paizinho, seria uma tradução paizinho, é quando a criança dá a mão ao pai e o pai pode fazer o que quiser, levar para cima, para baixo, coisa e tal, e não existe a menor suspeita, nada ofusca no coração da criança, com sombra de suspeita, o pai. É uma confiança, vamos dizer, absoluta, talvez seja o único momento em que há uma absolutidade de confiança de um ser humano no outro, é nesse período. Em que, na época de Jesus, e naquela região, chamava-se o pai de Abá. Como é que pode, então, ele chegar e ensinar? Quando você se dirigir ao Pai, a Deus, dirige-se ao Criador que o trata personalizadamente. Nenhum filósofo supôs algo disso. Por isso que, para dizer quem ele era ao São João mandar os seus discípulos perguntar a ele se esperava outro, ele era mesmo, um dos atributos que, como que dissesse, eu faço o que Deus faz, portanto, sou Deus, então sou eu mesmo, você está esperando. Aí ele fala assim, o evangelho é pregado aos pobres. Ou seja, as pessoas intelectualmente, assim, zero à esquerda, iriam saber o que nem os mais inteligentes,
os mais conspícuos homens de ciência e de filosofia conseguiram deduzir a respeito de Deus, que a relação é personalizada. Então, para intuir isto, tem de ter uma connaturalidade. Logo, Jesus, então, é connatural com Deus, né? Esta unidade, nós podemos ver Jesus falar de Deus, falar do Espírito Santo. Da mesma maneira que uma pessoa me conhece pelo que eu era no passado, pelo que eu pretendo ser no futuro e pelo que eu sou no presente. Nunca as três coisas simultaneamente como uma unidade. E justamente as virtudes teologais é esse, vamos dizer, esse imprint, essa marca constitutiva do homem como imagem de Deus. Deus é uno em substância e trino em pessoa. As virtudes teologais, elas são ditas trina, mas no fundo elas são uma. Elas são uma. Elas são uma. Todas elas brotam da fé. Tem a fé, tem a esperança e a caridade. Mas sem a fé não há esperança e sem esperança não há caridade. Logo, a fé para o homem nesta vida, a virtude teologal do homem é a fé. As outras resultam da fé. Mas elas três são uma mesma coisa. Tenho fé em Deus, tenho a esperança em Deus e amo Deus. Só uma coisa só. Mas como somos criaturas cronotópicas, então elas vão sendo compreendidas e manifestados os seus efeitos na vida do homem no tempo. No tempo e no espaço. Daí os testemunhos que Deus dá para serem imitados, aos quais chamamos santos. Os santos são o exemplo de pessoas que se mantiveram firmes na fé, na esperança e na caridade. E mantiveram isso heroicamente. Da mesma forma que heroicamente Jesus se comportou, tendo sido ele a pessoa que foi tratada da maneira mais brutal em toda a história de crucificação que houve tanto no Império Romano quanto na época do nazismo. É dito que os nazistas crucificavam pessoas. No mundo islâmico ainda se tem essa prática de crucificar pessoas, mas o grau de violência, de maldade, de crueldade como o de Cristo, não tem nenhum. Mas mesmo assim Jesus dizia, não, meu reino não é desse mundo, não. Eu dou minha vida quando quero, para quem quero, e a tomo de volta. Ou seja, tenho poder sobre a natureza. E quem tem poder sobre a natureza, sobre tudo que é criado, é só o Criador. Não é isso? Então, essa fé é o suporte. As virtudes teologais são aquela capacitância que Deus confere ao homem para poder manter-se coerente com esses fundamentos, né? Com esta realidade cuja estrutura natural, razão natural, inteligência natural é incapaz de atingir. Né? Então, se as virtudes cardeais elas são transmitidas de homem a homem pela comunicação, as virtudes teologais chegam ao homem por infusão. As virtudes cardeais são como que uma expressão de que o homem é um animal e precisa ser educado e educar-se. As virtudes teologais são uma lembrete de que o homem tem uma semelhança com o homem pela vontade, pelo intelecto, e ele deve amorosamente, né, aceitar que Deus se assenhore dele, se assenhoreie dele, da vida dele, certo? E para isso ele dá o testemunho dessas pessoas confiáveis, cujos relatos estão contidos na Bíblia, cuja transmissão está contida na tradição da igreja e cuja atualização está se expressa pelo magistério vivo da igreja. Então esses são os fundamentos, alguns dos fundamentos da questão das virtudes teologais, o que elas são. A posse dessas virtudes, ou seja, o homem não recusar isto, não recusar esses dons, né, da fé, da esperança e da caridade, né? A esperança como a certeza atual e firme de que Jesus não falha de que o que ele prometeu
vai se cumprir. Ele prometeu a ressurreição para a vida eterna para os que fizerem como ele a vontade de Deus Pai. E a caridade, que é a dimensão do presente do homem, onde o homem age em relação ao próximo por amor a Deus. Né? A fé remete ao homem ao passado. Aquelas informações, aqueles conhecimentos, nos quais devemos nos fiar. A esperança ao futuro e a caridade ao presente. Por isso que, como nós somos criaturas temporais, criaturas limitadas, na maioria dos casos não é possível dar uma esperança, dar uma exibição como uma unidade dessas virtudes da fé, esperança e caridade. Por isso que algumas pessoas têm dificuldade em entender, tratar-se de fato de um santo, ou seja, de um exemplo a ser imitado, conforme seja a natureza do heroísmo expresso por aquele que a igreja declara santo. Existem uns que são como que altamente combativos, qualquer santo é combativo, isso aí não há exceção, mas são combativos de modo diferente. Um é combativos de uma maneira apologética, como se tivesse uma espada na mão, corta daqui e dali, ataca e faz e acontece, tudo bem. Eu diria que esses são aqueles santos cujo heroísmo expressa muito do conteúdo da fé. Eles embatem em defesa da fé. Há outros cuja iluminação da alma, pelas mesmas virtudes teologais, parece que adquire uma ênfase na esperança. E eu me lembro então de Santa Rita de Cássia, quando há muitos anos li a biografia dela, de uma mulher cujo marido batia bastante nela. Aliás, era costume, naquela parte da Itália, os maridos baterem nas mulheres. Mas batiam muito mesmo, eram violentos com elas. E a Rita, então, ela não era exceção a isso, não. O marido batia muito nela. Mas o marido era um jogador e perdeu grana lá, não tinha dinheiro para pagar, então os credores espancaram-no e julgaram na sarjeta. Aí ela teve a notícia de que o marido dela foi julgado na sarjeta. Ela deixou tudo que estava fazendo, os filhos, os afazeres dela, e foi lá cuidar do marido como se fosse a pessoa mais amável do mundo. E o marido foi recuperando e falou, puxa, mas eu te trato como trato, bato, faço assim, assado, e você deixa tudo para cuidar de mim? Que coisa é essa? Você é uma santa mulher. Ele foi, então, é dito que foi o primeiro convertido, o primeiro milagre de conversão da santidade dela foi ele. Ora, nem precisa ir muito longe, né? O indivíduo que tratasse com mais delicadeza a mulher hoje em dia, que alguém desse uns tapas nele e julgasse na sarjeta, não é crível que a esposa dele vai deixar o que esteja fazendo para tirá-lo lá do buraco, né? A viuvez, às vezes, é uma coisa que se torna muito desejada nessas horas, porque aí acaba o sofrimento. Não foi o caso de Santa Rita de Cássia. Ora, mas que tipo de heroísmo é esse? É o heroísmo próprio que tem manifesta uma elevada tolerância ao sofrimento físico, inclusive. Então, eu diria, é o herói da esperança. Mas, alguém pode dizer, fé e esperança são coisas abstratas, são coisas que estão no intelecto, porque a fé também é definida como uma adesão firme e inabalável, né, a uma verdade que se aceita. E a esperança é umas consequências intelectuais que se tira a respeito do conteúdo da fé, então se deduz que tais coisas estão prometidas, então eu acredito naquilo também. Porém, a caridade não é isto. A caridade é ação concreta. É ação concreta. A caridade é produto da ação da vontade. E é a vontade e a sede do amor. Por isso que se diz que a caridade é obra do Espírito Santo.
É o produto da santificação da alma. Assim como se diz que do Pai é memória, porque Deus faz as coisas, do nada cria coisas, de repente está tudo pronto ali, eu posso refletir a partir daquilo que existe, mas não tem como especular, como antes que existe, igual nas discussões, por exemplo, que se trava se o mundo é eterno ou não. Para São Tomás de Aquino e para os católicos, não. O mundo é criatura, o cosmos é criatura e Deus é o Criador. Então Deus existe antes do cosmos. Né? Então, essa discussão toda é uma discussão, nem é feita, mas, em suma, é uma discussão aí problemática. E é por isso que ele diz que é memória. A ação de Deus Pai é memória. Coloca as coisas de um tal jeito assim, que a coisa assim a gente não tem como saber o antes daquilo ali, o que era, o que rolava. É igual, por exemplo, como explicar o homem, a criatura que o homem é. Como pode ser uma criatura com o homem ter uma inteligência tão brilhante assim? É uma ação de criação de algo, e outra, de algo instantâneo, porque a estrutura da inteligência do homem não muda, pode mudar o conteúdo, certo? O conteúdo, o desenvolvimento disso, daquilo ali, mas a estrutura mesmo não muda. Isso daí realmente é inexplicável, esse negócio aí. Tem que se explicar, mas não consegue. Por isso que Deus é referido como analogamente à memória. O filho ao intelecto, por quê? Porque diz que no verbo, pelo verbo, com o verbo foi criado todas as coisas. E todas as coisas, a gente vê, tem um nexo entre elas. Não só internamente no indivíduo, mas também de um indivíduo com o outro. Por exemplo, o que eu tenho a ver com mosquito? Mas vai eu matar todos os mosquitos que existem, para a minha vida biológica é inviável. E assim vai com uma série de coisas que existem, certo? Que a gente precisa deles para sobreviver. Hoje em dia não se fala tanto disso, como nunca se falou no passado. Né? Essa conexão que existe entre as coisas que existem, a ponto das pessoas caírem na idolatria, adorando a terra como se pudesse ela ser colocada no lugar de Deus. Entendeu? Adorando Mãe Terra. Não, só se adora o Criador, só se adora a Deus. Entendeu? Mãe também não se adora. Se venera, mas não se adora. Nem a Mãe de Deus é adorada, não pode, é só Deus, só. Venera-se a Mãe de Deus. A gente venera Virgem Maria. Por Dulia, como se chama. Então, e a caridade é a ação concreta que a pessoa pratica aqui, para o bem dos outros, para os bens do outro, por amor a Deus. Então, por isso que é referida à vontade, porque a vontade, ela só opera na ação concreta. Quando o indivíduo tem uma intenção muito forte, mas não opera, isso não se chama vontade, chama-se desejo. Fica apenas um processo imaginativo do indivíduo. Operou é vontade, não operou é desejo. E a ação da caridade, ela não é na razão do desejo, e sim na razão da vontade. E a caridade não é só dar comida a quem tem fome. Não, não é isso. Isso é produto da caridade. Não é distribuir ou fazer campanha do quilo, ou seja lá o que for. Não, não. Isso pode ser filantropia. Não, a caridade é fazer algo por amor a Deus. Então, quando o objeto do amor é Deus, chama-se caridade. Quando o objeto do amor é criatura, chama-se amor. Então, a posse da fé, da esperança, da caridade leva a um heroísmo. Leva a uma combatividade. Leva a um aumento de tolerância ao sofrimento. E leva também a uma humildade. A uma discrição. A fé, vamos dizer, os heróis da caridade, são muito desconhecidos porque são anônimos. Justamente porque faz o bem por amor a Deus. E como já disse, falou que a mão direita não sabe o que a mão esquerda faz. Isso é a expressão da caridade, da ação concreta no mundo, mas cuja autoria permanece na ignorância. Por isso, dos heróis menos conhecidos que há, são aqueles cuja ênfase repousa sobre o dom da caridade. Isto é a posse. E a perda, então, eu retomo o que eu coloquei no início. Dado que a fé é um heroísmo em que a pessoa ela resiste ao mal, mesmo este mal sendo um mal de morte, isso significa dizer que a perda da fé
ela expõe o indivíduo ao contrário, ao medo. O raciocínio é até simples na formulação, na vivência não. Certo? Por exemplo, eu nunca tive que escolher entre minha vida e minha fé. Né? A maioria não tem que fazer essa escolha. Concretamente, alguém pontando arma no ouvido e não sei, na cabeça e outras coisas do gênero. Mas as coisas funcionam assim. Jesus, quando estava na mão do rei, o rei falou, você não fala nada. Por acaso você é rei? Jesus falou, você que está falando, sou rei sim, mas o meu reino não é deste mundo. É tão humilde ele, Deus, e Jesus tão humilde, que não foi ele que falou primeiro, ele esperou que o rei falasse para então ele confirmar o que foi dito, para ninguém acusá-lo de estar fazendo propaganda em causa própria. Falou, não, meu reino não é desse mundo. E demonstrou que não, porque ele foi como uma ovelha para o matadouro, trataram-no muito mal, muito mal. A descrição do que foi feito com ele, das consequências anátomo-fisiológicas disso, é de levar às lágrimas. Quem tenha lido algo a respeito, é muito difícil não chorar, entendeu? É muito difícil não chorar. É muita dor, é muita coisa. Ele falou, mas meu reino não é deste mundo, e eu dou a vida para quem quer e tomo quando eu quero. Então ele morreu, mas não afinou. Um exemplo no início do século passado de algo assim, que é da posse da fé, foram as crianças de Fátima, que foram ameaçadas com as mortes mais terríveis e elas não perderam em nenhum momento a fé. Perderam a esperança. Nem a caridade. Elas mantiveram, não se despediram umas das outras, para no céu a gente se encontra. Criança de 7, 9, 10 anos. E a perda. Na década de 80, na televisão, o Fantástico e outros programas não cansavam de mostrar pessoas sofrendo humilhação pública e degradando-se publicamente. Era arcebispo, delegados, empresários, filho de empresários. O que acontecia? Os bandidos sequestravam essas pessoas e, em alguns casos, quando o caso de delegado, o arcebispo, apontava a arma para a cabeça delas ou punha a faca no pescoço delas. E eu vi delegado falando, pelo amor de Deus, faça o que ele está pedindo. Vi arcebispo falar, ler, inclusive, que falar a mesma coisa. Empresários, filho de empresário, qual é a característica que tinham? Todos eles falavam bem dos bandidos e mal da polícia. Falava bem dos bandidos, dizendo que eles eram vítimas, e falava mal da sociedade, da injustiça da sociedade. Ou seja, visivelmente, a cognição deles do certo e do errado mudou. O que é certo passou a ser entendido como errado e o que é errado passou a ser entendido como certo. A todos eles se perguntavam, em alguns casos, não a todos, mas em alguns casos de pessoas sequestradas, perguntavam, ele te tratou mal? Eu falei, não tratou mal. Eu, no meu spam, falei, como não tratou mal? Sequestrou, ameaçou de morte e falou que se a família não pagasse o resgate, ia matá-lo. Como isso não é tratar mal? Mas a pessoa sai falando, não me tratou mal, não. E depois ainda sai defendendo essa pessoa. A primeira vez que se notou esse fenômeno foi em 1975, em Estocolmo, na Suécia. Por isso que é chamado essa síndrome da inversão cognitiva, da tábua da verdade e da falsidade, do verdadeiro e do falso, do bem e do mal. Essa inversão cognitiva recebeu o nome de síndrome de Estocolmo. Não que isso só tivesse acontecido em 1975 na Suécia, não. É que aconteceu lá e como já temos um mundo tecnologizado, com muita comunicação, aquilo se alastrou pelo mundo e chamou a atenção de muitas pessoas. E aí começaram a estudar esse assunto, por isso que deram o nome de síndrome de Estocolmo. Certo? Um cara entrou no banco, pôs todo mundo como um refém por 3, 4 dias, e depois fez acordo com a polícia prendeu, aí nos dias subsequentes, esses reféns cotizaram, pagaram os melhores advogados para defender essa pessoa e levavam comida que elas próprias não comiam, de restaurantes caríssimos para esse indivíduo que estava preso. Então esse fenômeno chamou a atenção, mas porque o cara
ameaçou de morte com metralhadora ali o pessoal. E o pessoal agora fica tratando ele desse jeito, então se chamou espanto. Então foi dado o nome a isso de síndrome de Estocolmo. Então a perda da fé gera a submissão ao medo. Por quê? Porque se o outro mundo não existe, eu não acredito nisso, não acredito em Cristo, não acredito no que o Evangelho está dito, não acredito que a igreja, por tradição, ensina, não acredito no que os padres falam nas homilias, os padres que falam disso também, diga-se de passagem. Eu não acredito em nada disso, logo o dono desse mundo é quem tem poder nesse mundo. Quem tem armário tem mais poder que eu. Certo? Um pivete com a arma manda mais em mim. Então, se ele mandar chamado de majestade, eu danço. Se mandar dançar o break, eu danço. Faz tudo que ele quiser e com o coração integrado com o que eu estou fazendo. Então, a perda da fé leva à submissão de indivíduo ao reino deste mundo. Para proteger o corpo, o indivíduo entrega a alma. A perda da esperança é assim, se eu não acredito em nada disso, não vou ver Deus de novo, então o que eu fizer aqui está feito. Então, posso abortar, pornografia, aborto, eutanásia, posso casar com uma bicicleta, posso fazer o que eu quiser, entendeu? Que não tem consequência nenhuma, acabou a vida, acabou o mundo, acabou tudo, não tem mais nada. Então, pudor. Por que eu vou ter vergonha de ser feliz, entendeu? Fazer tais coisas que me deixam felizes. E a perda da caridade é o desenvolvimento progressivo do ódio ao próximo, o desejo de afastar o próximo. E o nome da afecção psicológica que tem esse desejo de se afastar do próximo é a depressão. Por isso que uma das maneiras de você ajudar uma pessoa a sair da depressão, em primeiro lugar, é amá-la. Sem sombra de dúvida, você ama a pessoa e vai lá com toda a paciência, vai lá e conversa com a pessoa, fica conversando com a pessoa. Dá sua amizade para ela. Isso ajuda muito. Por quê? Porque a depressão é a negação do dom da comunicação com o outro, porque deseja se afastar do outro. Bom, e o que vem acontecendo no mundo? Vem acontecendo no mundo um ataque sem precedentes, certo? A fé. É a primeira vez que a gente tem na história da igreja que as igrejas foram fechadas e não pode mais ter missa pública. Não pode ter missa pública. Sob pretexto de pandemia, de proteger as pessoas da doença do corpo, louvável por essa preocupação, você não pode ter missa pública. Então você não pode comungar o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Ora, como o ser humano não é anjo, não basta ele ter a intenção de algo, pensar em algo, ele tem que agir concretamente, fisicamente. Então, se você afasta o católico da comunhão física, você está contribuindo para a fé dele progressivamente diminuindo, porque ele permanece num grande desejo, mas como não tem correspondência física desse desejo, ou seja, ato de vontade, a tendência então é ele ficar mais permeável às influências externas. Então o Estado ataca a fé e conseguir uma fórmula com alto grau de eficiência ao conseguir até a aprovação dos próprios católicos de que a missa não pode ser presencial. Sem tanta violência, veja como são as coisas, sem violência, as pessoas aceitam o suicídio dos fundamentos da própria fé. Tem atacado a esperança também, como assim? É visível que os indivíduos de menos qualificação moral, ética, social, pessoas para quem as leis, tanto no sentido jurídico de termo, quanto no sentido de mandamento, para elas não valem. E a essas pessoas são dados cargos de relevância política. Europa, Estados Unidos, Brasil, qualquer lugar. Qualquer lugar. Que coisa para fazer definhar mais a esperança do homem. Aí temos duas esperanças. Temos a esperança nas coisas de Deus, que é a esperança própria da virtude teologal, né? E tem a esperança natural também, do ordenamento da sociedade. Se tais pessoas estão no comando, elas roubaram, eventualmente mataram, estão implicadas em um montão de processos terríveis, terríveis. Como a elas é dado postos?
E não digo postos por eleição, o povo já erra nisso. Mas digo postos por delegação, porque a justiça do Estado tem tanto de dois tipos, né? É a atributiva e a comutativa. A comutativa é quando se exerce, duas pessoas estão numa disputa legal. Essa casa é minha, o outro fala, não, a casa é minha. Então vai discutir. Então é o mesmo bem que vai ser dado de um para outro. Então essa é a justiça comutativa, ou seja, comuta, de um dá para outro. Mas tem um outro aspecto, que é atributivo. Então o Estado, reconhecendo os méritos de tais pessoas, coisa e tal, confere àquela pessoa tais e tais poderes, tais e tais cargos. E como então se está usando isso para perverter a esperança? É colocando pessoas de baixa extração moral, ética, dando a ela poderes para escandalizarem o povo. Você tomarem decisões que escandalizam o povo. Né? Quando, por exemplo, você institui um regime em que as pessoas perdem o sagrado direito de alimentar a própria família. Elas são atacadas brutalmente, às vezes, por polícias. São penalizadas, são multadas, são tratadas como bandidos. Isso mina a esperança. E minando a esperança natural, ou seja, quando você mina a base física, fica mais difícil você conseguir sustentar a base espiritual. Isso é para poucos, não é para a maioria, é para poucos. Num mundo cheio de indecência, como é que você vai falar de valores como castidade, pureza da alma, isso tudo? É muito difícil, é para poucos isso. E o Estado perverte a caridade, estimulando coisas que geram ódio entre as pessoas. Vou dar um exemplo. Desde que a ideologia de gênero começou a ter espaço, começou a surgir uma consciência de que cada pessoa tem o direito de ser reconhecido, conhecido e chamado de um modo que ele aceita como correspondente ao que ele é. Então, por exemplo, se alguém me chama de Joel, eu atendo. Se me chamar de Francisco, eu não vou saber que é comigo que está falando, então eu não me reconheço chamado por Francisco, sim por Joel. E se cada um dos tantos bilhões de pessoas que existem no mundo, e a tendência é o processo a levar a algo assim, cada um só aceita, e tem o direito legal disso, de ser tratado pela denominação que ele aceite, e essa denominação não corresponde a nenhum pronome pessoal, do caso reto, do caso obíguo, nada, não corresponde a nada disso. E se eu o tratar de uma maneira diferente de como ele entende, ele tem o direito legal de me processar. Fechar meu estabelecimento. De cancelar-me nas redes sociais e coisa do gênero. Ora, qual pode ser o propósito desse, se não gerar uma tal animosidade entre as pessoas que umas não se suportem? Ora, a caridade é a ação concreta que se faz em bem do outro por amor a Deus. Se o outro se afigura para mim como um perigo, tem que tomar cuidado, a maneira como eu não fosse chamado de ele ou de ela, tem algum outro pronome que se inventou, nem faz parte da gramática. Se eu errar nisso, ele vem para cima de mim com tudo, ele fecha meus negócios. Como é que eu posso amar uma pessoa dessa? É possível? É possível sim, mas aí é um ato heróico. Esse ato heróico aí, ele não é exigido de todo mundo o tempo todo. Agora, se eu vivo uma vida em que eu tenho que ter, heroicamente, amar aquilo que eu não vejo matéria nenhuma amável, então é porque eu estou sendo atacado. Essa dimensão da minha existência sendo atacada, e esse é o ataque à caridade. Então o ataque à fé é quando me proíbe de adorar como se deve a Deus. Fechando as igrejas. E tomando outras medidas também. Colocando como politicamente inaceitável, por exemplo, que eu possa tratar
pelos critérios da Bíblia ou da tradição da minha igreja, certo? As coisas. Perverte-se a esperança quando se escandaliza a alma do homem. E aí fala, puxa vida, como é que tem a menor expectativa de que no futuro será melhor. E perverte-se a caridade quando se dissemina o ódio de um ao outro. Então vale pensar, refletir muito bem no que sejam as virtudes teologais. E quais as consequências psicológicas, sociológicas, espirituais que a gente tira dessa reflexão. Isso ajuda a gente a combater, eventualmente até prevenir doenças psicológicas, que sempre desembocam em doenças físicas. Esta é a minha reflexão sobre o assunto e eu agradeço a vocês pela atenção. Muito obrigado.